Para a gente praticar a teoria de equilíbrio químico, vamos aqui para essa questão de prova, segundo parcial, tema A, 2023, do site Alticho. Então diz o seguinte: em um recipiente rígido de 0,210 decímetros cúbicos, se introduzem 1,53 vezes 10 a 22 moléculas de hidrogênio gasoso. Então aqui já vamos tendo atenção a dois pontos. Recipiente rígido, volume constante. Volume esse é de 0,210 decímetros cúbicos. Essa quantidade de moléculas, não tenham dúvida disso, ele está dando esse valor para que a gente tenha um número de mol do gás hidrogênio. Então, esse recipiente contém essas moléculas, isso aqui a gente faz uma regra de 3 e calcula o número de mol. Além desse gás, vai ter essa quantidade em mol, já está dando direto aqui, de iodo, gás iodo. Se aumenta a temperatura do sistema até os 310 Kelvin, então está em Kelvin, tudo ok. E alcança o equilíbrio, representado pela equação. Gás hidrogênio mais gás iodo, formando 2 mols de ácido iodídrico. A quantidade de iodo gasoso, reagente, no equilíbrio é de 0,0280 mol. Calcular o valor da constante de equilíbrio da reação nas condições dadas. Então, só voltando aqui na teoria, pegando aqui a fórmula da constante de equilíbrio. Concentração do produto elevada ao seu coeficiente sobre concentração do reagente elevada ao seu coeficiente. O equivalente aqui seria concentração de ácido iodídrico elevado ao quadrado sobre concentração do gás hidrogênio elevado à primeira, já que ele é 1 mol na reação, vezes a concentração do gás iodo, também elevado à primeira. O ponto principal nas questões de equilíbrio é você fazer o cálculo das concentrações. Veja que ele deu volume, deu quantidade em moléculas, que você vai e encontra o número de mol. Deu o número de mol do outro e deu ainda a quantidade em mol no equilíbrio de um dos reagentes. Ponto central nas questões de equilíbrio químico: calcular a concentração molar no início e no fim do processo. Como? Fazendo uma tabela, mas vamos por partes. Primeira coisa, coleta de dados. Está aqui. Dados que são volume, moléculas de hidrogênio, número de mol de iodo. Certo. O que vamos fazer? Primeiro passo, com o número de moléculas de iodo, vamos calcular o número de mol, moléculas de hidrogênio, desculpa. Calculamos o número de mol de gás hidrogênio. Como? Regrinha de 3, simples. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Quantos mols a gente vai ter na quantidade de moléculas fornecida pelo enunciado? Regrinha de 3, isolo X. Está aqui, repetindo também as unidades, ó, molécula, mol. Essa aqui vai embora com essa, ficando apenas o mol. Isso aqui é passo matemático, muita atenção também para não errar. Atenção que a potência aqui está em 22, aqui em 23. Então, essa divisão vai dar esse valor, que vai sair em mol. De quem? De gás hidrogênio. Por quê? Porque a gente usou o número de moléculas do gás hidrogênio. Certo? Isso aqui foi o primeiro passo. Estamos ainda coletando dados e transformando aqueles necessários. Segundo passo, cálculo das concentrações no início. Como assim no início? Você coloca para reagir o gás hidrogênio e o gás iodo. Eles vão reagir e vão formar o ácido iodídrico. Então, no início, eles têm suas respectivas concentrações, dadas como? Com seus números de mol. Está aqui o do hidrogênio, está aqui o do iodo, dividido pelo volume, que é constante. Então está aqui o cálculo. Ó. Concentração do hidrogênio, número de mol sobre volume, substituo, tenham cuidado com as unidades, está aí o seu valor. Depois, cálculo da concentração do iodo, número de mol, volume, concentração. E aí, concentração do produto, aqui nessa situação, é 0. No início, não tem nada do produto. Vai ser sempre assim? Não, muito cuidado. Às vezes, no início da reação, o enunciado já afirma, sabendo que há tantos mols do produto tal, ou o produto tal tem tal concentração no início. Então, tem que ter atenção também com a concentração do produto no início, que nesse caso é 0. Então, enquadrando aqui para um print ou para um panorama geral para vocês,
foram os 2 primeiros passos. Vamos para o terceiro, que é qual? Vamos aqui. Terceiro passo, cálculo das concentrações no equilíbrio. Ajustando o foco aqui. Como vai ser? Número de mol de iodo no equilíbrio. Ele disse, isso aqui foi dado fornecido pela questão, que no equilíbrio, o iodo gasoso, que é um reagente, tem essa quantidade, certo? Mas para os cálculos de constante de equilíbrio, a gente vai usar sempre as concentrações em mol por litro. Então vamos calcular aqui a concentração do iodo. Número de mol sobre volume, que dá isso aqui, ó. Temos a concentração do iodo no equilíbrio. Com isso, a gente vai para o quarto passo, que é a construção da tabela. Muita calma. Ah, mas vai perder tempo. Bem, é um gasto de tempo que a gente precisa ter, construir essa tabela. Então, primeira coisa, adequa todos os valores que você tem e busca as concentrações de reagente e de produto. Nesse caso aqui, a gente só teve de reagente, que foi do hidrogênio e do iodo. O iodo, atenção, a gente teve como calcular sua concentração no início e no equilíbrio. Por quê? Porque ele deu os valores, ele deu o número de mol do iodo. Aí você pode pensar, vamos voltar um pouco aqui, mas o número de mol do iodo não foi esse, o número de mol do iodo foi 0,0400, mas na tabela e nos cálculos de constante de equilíbrio vão os valores de concentração. Aquele 0,0400 virou isso aqui, 0,190 mol por litro. Ó, essa tabela toda eu coloquei aqui, as concentrações é em mol por litro. Então, tudo isso aqui está em mol por litro. Aqui também. Todos eles vão ser valores de concentração em mol por litro. E aí o que acontece? Vamos lá. Você tem a reação. Você faz uma tabela. Início, consumo ou formação, consome ou forma, e equilíbrio. Vamos por partes. No início, você tem o que de hidrogênio? 0,121 mol por litro. Foi calculado na página anterior. Quanto de iodo? 0,190 mol por litro. Quanto do produto? Nada. Nessa situação não tem nada. Consumiu e formou quanto? Não sabemos. Vamos dizer que foi X. Ah, tem que fazer isso aqui do X? Nesse caso, sim. Às vezes ele diz. Às vezes ele não fala, você tem que adotar como X. E não se preocupem que esse X vai nos ajudar. Terceira linha, equilíbrio. O que é que a gente vai ter no equilíbrio? Do hidrogênio vai ter 0,121 menos X. Porque se tinha isso no início, o reagente se consome, então consumiu X, no equilíbrio ficou isso menos o que foi consumido. E o iodo? Isso menos o que foi consumido. Que no caso do iodo, ele deu para a gente que no equilíbrio tem esse valor. Ou seja, podemos descobrir quem é o X. 0,190 menos X é igual a 0,133. Deixa eu ver se está aqui, está logo aqui. Ó, o nosso X é 0,057 mol por litro. De novo, no início tem isso de hidrogênio em mol por litro, isso de iodo em mol por litro, nada do produto. Foi consumido algo dele, formado algo deste. Quanto? 0,057. Por quê? Porque a gente sabe que no equilíbrio tem isso aqui de iodo em mol por litro. No início tinha isso. Isso menos isso é o valor de X que foi consumido. E a gente agora precisa olhar as proporções, ó. Proporção de 1 para 1, ou seja, se aqui foi consumido X, aqui também vai ser X. Aqui vai ser formado 2 vezes X, tal como está aqui. Por quê? Na reação química, estequiometria, ó, unidade 8, a proporção deles na reação é de 1 para 2. Se aqui consome X, aqui vai formar 2 vezes isso, 2 vezes X. Então, se a gente sabe que esse X é 0,057, aqui vai ser o dobro disso. Cadê? Se eu fiz aqui? Não, não fiz. Mas só uma pausa aqui para fazer esse cálculo. Pronto, ó. Se aqui o iodo consumiu 0,057, o ácido iodídrico formou o dobro disso. Por quê? Estequiometria, proporção de 1 para 2. 2 vezes isso dá 0,114. Logo, se o iodo
tem 0,133 mols no equilíbrio. O ácido iodídrico tem 0,114. E o hidrogênio vai ter quanto? Vai ter o que ele tinha de início menos o X, que agora sabemos que é esse valor. 0,121 menos X vai dar, vamos ver, está aqui, 0,121 menos 0,057, que é X, vai dar 0,0640 mol por litro. Agora, nós temos as três concentrações no equilíbrio dos reagentes e do produto. São esses valores que vão para o cálculo da constante de equilíbrio. As concentrações no equilíbrio é que vão para o cálculo da constante de equilíbrio. Nosso quinto passo, terceiro passo ainda era calcular concentrações. Quarto passo foi construir a tabela. Quinto passo, enfim, é o que a questão está pedindo, que é o valor da constante de equilíbrio. Concentração do ácido iodídrico ao quadrado, por quê? Por conta do coeficiente na reação. Então está aqui a concentração dele ao quadrado, sobre concentração do gás hidrogênio, está aqui, elevada à primeira, por conta do coeficiente. Concentração do iodo gasoso, elevada à primeira. Então está aqui os valores das concentrações deles no equilíbrio, elevada à primeira são eles mesmos, ficando aqui agora cálculos matemáticos, onde aqui eu enfatizei a operação com as unidades que também são necessárias. Aqui vai ter mol por litro ao quadrado. Aqui vai ser mol por litro vezes mol por litro, dando também mol por litro ao quadrado, que vão embora todo mundo junto, ficando esse valor da constante de equilíbrio, que é uma grandeza adimensional. Recapitulando. Questão de equilíbrio químico. Você tem que trabalhar com as concentrações. Eles vão tentar te induzir a usar os valores em mol. Mas lembre, se você tem o valor em mol e o volume, você tem concentração. E no equilíbrio, cuidado, não é no início. Então você tem que ver o que é no início, o que é informação de início, o que é informação de equilíbrio. Aqui a gente tem as concentrações no início. Número de mol sobre volume, número de mol sobre volume, zero porque não tinha nada do produto no início. Cuidado, às vezes tem. E aí, quando você faz esses cálculos de concentração, você vem para a tabela. Na tabela diz o quê? Vai ter uma linha com as informações do início, consumiu e formou, proporção estequiométrica, sempre atento a isso, equilíbrio. Nos reagentes vai ser o de início menos o que consumiu. Nos produtos vai ser o de início mais o que consumiu. Por quê? Produto você está formando, reagente você está consumindo. Então, por isso que aqui é menos x, e aqui seria algo mais x. Como é zero, fica ele mesmo. Descobrimos o x como? Porque ele deu a informação do iodo de início e fim. Se você tem a quantidade, a concentração do iodo no início e a concentração do iodo no equilíbrio, se você subtrair uma da outra, você tem o que foi consumido. E pela estequiometria você completa as outras células da tabela. Se aqui a proporção é de 1 para 1, o mesmo valor dessa célula é o dessa, ou seja, o que consumiu de iodo, consumiu de hidrogênio. E o de produto, a proporção é de 1 para 2, 1 para 2, estequiometria. Então, se aqui consumiu x, aqui vai formar 2x. Por isso que a gente chegou aos valores de equilíbrio, das concentrações no equilíbrio do hidrogênio, do iodo e do ácido. E esses valores vêm para a fórmula. E aí na fórmula, só conferir se as unidades vão se anular, porque o valor de constante de equilíbrio é adimensional. E chegamos ao resultado. E com isso, temos a questão 7 resolvida. Aí vamos para a questão 8. Antes de ir para 8, aquela enquadrada, para vocês tirarem print ou copiarem, enfim. E aí na 8, é teórica, mas precisamos fazer algumas deduções. Da mesma prova, segunda parcial, tema A, 2023. Ao diminuir a temperatura em uma reação endotérmica, reação endotérmica é aquela que acontece absorvendo calor. Essa reação se encontra em equilíbrio químico. Selecionar a ou as opções que se cumprem ou se cumpre. Letra A. Vamos ver, antes de olhar as alternativas. Vamos olhar para cá. Ele disse que é uma reação endotérmica e que há uma diminuição de temperatura. Então, vamos ver as duas situações. Numa reação endotérmica,
os reagentes vão estar absorvendo calor. Então, como eu disse, para ficar mais didático, eu coloco o calor como se fosse uma parcela da reação. Se é endotérmica, essa parcela fica nos reagentes. Se é exotérmica, ela ficaria nos produtos. Reação endotérmica. A mais B mais calor formando C. O calor está sendo consumido. Se você aumenta a temperatura, vai aumentar a quantidade de calor. Se aumentar a quantidade de calor, você está aumentando aqui, ó. Aumenta aqui. A reação vai tomar o sentido direto para poder consumir esse calor e balancear. Lembra da gangorra, que eu falei na teoria? A gangorra ficou mais pesada desse lado. Você tira desse lado e coloca no outro. Então você vai pegar o sentido direto. Pegando o sentido direto, você vai aumentar a concentração de produto sendo formado. Se você aumenta a concentração de produto sendo formado, o que acontece com a constante de equilíbrio? Ela aumenta. Por quê? Constante de equilíbrio é concentração de produto sobre concentração de reagente. Então, se você aumenta aqui, você aumenta o resultado final. Ou seja, endotérmica, aumentou a temperatura? Aumenta a constante. Exotérmica, diminuiu a temperatura? Diminui a constante. Mas vamos chegar um pouquinho mais. Se você diminuir a temperatura numa reação endotérmica, você vai ter menos calor. Ou seja, esse componente aqui vai cair. A reação, para compensar, vai tomar o sentido inverso. Aqui, ó. Tá aqui. Quando toma o sentido inverso, o que acontece? Vai diminuir a concentração de produto e aumenta a concentração de reagente. Ó. Vai diminuir... eu coloquei C aqui, que é o representando o produto. Ou seja, vou colocar outra cor. Você está... Desculpa, só falta aqui. Você vai diminuir produto quando você diminui temperatura e aumenta reagente. É o que acontece na diminuição de temperatura. Diminui produto e aumenta reagente. Isso numa reação endotérmica. E quando isso acontece, o que acontece com a constante? Ela diminui. Vamos para as alternativas? Letra A. O valor da constante aumenta. Não, se você diminui a temperatura numa reação endotérmica, a constante diminui. Letra A está fora. Letra B. O valor da constante não varia. Errado, ela varia. Ela vai diminuir. Letra C. As concentrações dos reagentes e produtos não variam. Olha aqui, que a gente acabou de fazer. Os produtos, a concentração dos produtos diminui, a concentração dos reagentes aumenta. E letra D. Não, tem E também. As concentrações dos reagentes diminuem. Não, ó. Reagente aumenta. Uma diminuição de temperatura numa reação endotérmica. E por fim, letra E. O valor da constante de equilíbrio diminui. Tá aí. Tal e qual. Resposta apenas a letra E. Então tá aí, enquadrando. E finalizamos aí as duas questões da prova tema A da segunda parcial.